Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, família Agindo Deus, muita paz, saúde, alegria, prosperidade, abundância para você. Muito bom estar iniciando aqui pelo rádio mais uma semana de fé. É a nossa jornada da fé e eu tenho certeza que Deus agirá e que as maravilhas de Deus estarão acontecendo aí na sua vida. De segunda a sexta-feira estamos aqui para abençoar você sempre com uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de vitória para você. E Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e consegue colocar em prática, e coloca em prática, ele compara ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os problemas, vieram as tempestades, mas a casa não caiu. É a casa de quem é firmado em Cristo, nas verdades de Deus. Então espero que você esteja sendo muito edificado. Muito obrigado aí pela sua audiência. Que Deus te ilumine, te abençoe e tenha uma semana de excelência. Essa semana é a semana que a gente termina o mês de maio e já começa no meio da semana, começa o mês de junho, O tempo está voando, não é verdade, gente? Gente, antes de eu entrar na palavra e orar por vocês, eu quero convidá-los, No próximo domingo agora, dia 5 de junho, nós temos 2 reuniões especiais. Olha só, preste atenção. Às 9h30 da manhã é aqui em Curitiba, no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, número 780. Agora, a outra reunião desse dia 5 vai ser em Guaratuba, isso mesmo, vamos estar em Guaratuba, dia 5 de junho, nesse primeiro domingo de junho, às 3 da tarde, no Hotel Pousada Porto da Lua, Rua Rodrigues Alves, número 98, Praia Central, aí de Guaratuba. Você é o nosso convidado, Esteja com a gente, principalmente você de Guaratuba, litoral, se você estiver por lá, leva mais um, entrada franca, uma tarde de milagres e maravilhas e vai ser bênção, minha gente. Já estivemos lá no mês de abril e agora chegou o mês de junho, tá chegando aí o próximo domingo então. Aguardamos vocês nesses endereços que eu te informei. E no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, lá no Instagram, na bio, na descrição, tem ali esses 2 endereços que eu acabei de falar para você. Tá bom, gente querida? Aquele abraço então e vamos para a palavra e depois eu oro com vocês e por vocês. Gente, é o seguinte, como é que está o teu nível de coragem? Você se considera uma pessoa corajosa? Um homem corajoso? Uma mulher corajosa? Como é que tá? Pois bem, nós falamos a semana passada várias características de um homem de Deus chamado Caleb. Você que nos acompanhou, você sabe que ministramos qual o objetivo de nós trazermos lições de vida para a gente também poder vencer através da nossa fé em Jesus. E eu estava observando aqui que justamente em Josué, capítulo 14, verso 12, diz o seguinte: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Interessante que Caleb, ele não intimidava diante das adversidades. Por isso que ele era considerado um homem corajoso. Então ele não se intimidava. Uma coisa que nós temos que aprender no nosso dia a dia é não se intimidar diante das adversidades da vida. Nenhum de nós estamos isentos das adversidades, de certos problemas, mas nós temos que vencer. Nós temos que vencer e vamos vencer. Se você tiver derrota, todo mundo enfrenta algum tipo de derrota, mas o foco aqui é fortalecer a nossa fé em Deus, para termos a coragem para superar as adversidades. E Caleb, então, ele era corajoso. Agora, a pergunta é o seguinte: você sabe o que é coragem? Coragem é a habilidade de confrontar o medo,
a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. Então, queridos, o homem, quando eu falo homem, estou falando o homem, a mulher, o ser humano, o homem destemido vai mais além, ou seja, enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior. O medo pode até existir, mas a coragem o leva adiante. Você consegue caminhar com coragem e você chega lá. Então, com a coragem, é possível dominar e resistir aos temores. Mas coragem também não significa a ausência de medo, claro que não. Você pensa que uma pessoa corajosa não tem medo? Está totalmente errado. Ela simplesmente consegue dominar o medo e vencê-lo. Então, o corajoso ou a corajosa pode estar tremendo na base, como diz o ditado popular, né? É igual vara verde, já ouviu falar isso? Mas tem forças para dizer: Senhor, não vou deixar o medo me dominar, vou enfrentá-lo. Então esse homem, essa mulher, essa pessoa é considerado que uma pessoa de coragem. Então Caleb foi um homem de coragem. Então nós estamos iniciando uma nova semana, né? Começou ontem, domingo, mas aqui pelo rádio para nós é o primeiro dia aqui. Então está começando a nossa jornada de fé. Muito bem. E sabemos que vamos ter um dia abençoado, uma semana abençoada. Porém, as adversidades elas vêm. Então não tenha medo, mas tenha coragem para vencer os desafios da vida. No caso lá de Caleb, a cidade de Hebron, naquela cidade havia gigantes, as cidades eram fortificadas, mas Caleb não teve medo das adversidades. Por quê? Porque ele tinha convicção de que Deus estava com ele, que Deus daria força para ele vencer aquelas situações. E interessante, amados, que Caleb, ele tinha 85 anos. E com 85 anos ele afirmava: eu vou conquistar. Eu certamente devo estar falando com um público, claro, de várias idades, né? Eu acredito que estamos falando com pessoas jovens, de uns 20 anos, talvez de 25, 30, né? E evidentemente com outras pessoas de 40, de 50, de 60 e assim por diante, ok? Agora, se você é jovem, tipo assim, de 30 anos para baixo, né? Para menos, né? Ou seja, como é que uma pessoa de 20 ou 30 anos pode estar desanimado? Sendo que um homem de 85 anos estava afirmando: eu vou conquistar. Como que é que alguém que está desempregado, às vezes ele rejeita uma oferta de emprego só porque o salário é baixo, é inferior ao antigo que ele tinha? Amado ouvinte, se esse é o seu caso, aceite esse emprego mesmo que no início você venha ganhar menos. E precisa às vezes até trabalhar um pouco mais, talvez no sábado, no domingo, né? Ou seja, entre pela porta que Deus abriu. Deus pode estar abrindo uma porta para você. E quantas pessoas estão precisando de um trabalho? É uma porta que está se abrindo, mas a pessoa diz: mas esse salário está abaixo daquilo que eu ganhava no emprego anterior. Estou fazendo uma conjectura, se tem alguém nos ouvindo e passando por isso. Amigo, às vezes é para você pegar essa porta. É uma porta que abre e provavelmente ali você poderá crescer, você poderá desenvolver, ou ali poderá ser uma ponte, um trampolim para novos negócios para você. Pense nisso. Agora, lá pode ter gigantes, mas com Deus você será capaz de conquistar a vitória, de conquistar o espaço, de crescer, de desenvolver. Então, o Senhor, ou seja, Deus, era a fonte da força de Caleb. É o que eu estou te ensinando aqui todas as manhãs de segunda a sexta-feira, para você que já nos ouve pela manhã, né? Que essa palavra também, que eu ministro de manhã, pelo rádio, também vai para o nosso podcast, um pouquinho mais tarde, e também para o nosso canal no YouTube. O importante é que você está ouvindo, o importante é que Deus está falando para que você vença o medo. Não deixa o medo te paralisar, mas vença o medo. Eu vou repetir o que eu falei no início, uma definição de medo, né? Aliás, melhor dizendo, de coragem, né? O que é coragem? É a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou até mesmo a intimidação. Ou seja, o homem destemido vai mais além. Ele enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior. Mas ele dá aquele passo de fé.
Compreende? Olha que interessante. Caleb, então, era vencedor, por quê? Porque ele depositava sua fé no Criador. Olha só, no Criador, em Deus. Ele sabia que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está escrito em 1 João 5, verso 4. Então, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz também, em Hebreus 11, que fala ali dos heróis da fé, no verso 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter essa fé no Criador. Então Caleb tinha essa fé. Então a fonte de força que esse homem de Deus tinha, vinha de Deus. Então, meus amados e queridos ouvintes, internautas, amigos da fé, irmãos da fé, ouvintes, nunca somos velhos demais para conquistar posições melhores e realizar nossos sonhos pela fé e pelo poder do Senhor. Assim como Caleb, podemos nos apossar, tomar posse daquilo que é nosso por direito, né? Transpor montanhas, subjugar gigantes. Basta o quê? Basta seguirmos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração. Não importa, meu amigo, minha amiga, meu querido e minha querida, não importa quão avançada seja a sua idade ou a minha idade. Como eu disse, estamos falando com pessoas de idades diversas, evidente, não é? Mas talvez você está falando, eu já tenho 50 anos, quem sabe você está pensando assim, né? Você até pensou, né? Puxa, eu tenho 50 anos, pastor. Já não estou conseguindo mais uma colocação, tá difícil. Meu amado, Deus tem milagres para você. Vá à luta, vá à batalha, não desanima não. Você está entendendo? Nós estamos aprendendo com uma pessoa aqui que tinha 85 anos de idade, meu amigo. É forte, hein? Mas ele tinha coragem. A força dele vinha de Deus, um homem de fé. Então eu vou repetir, não importa quão avançada seja a nossa idade, não devemos jamais abandonar nossa fé e jamais aposentar-nos de servir ao Senhor Jesus, de caminhar com Deus. O verdadeiro cristão não fixa seu olhar nas adversidades. Preste atenção no que Deus está falando. O verdadeiro cristão, ele não fixa seu olhar nas adversidades, nas lutas, nos problemas dessa vida. Antes, o que ele faz? O que eu faço? O que nós fazemos? Os verdadeiros cristãos, ele encara um processo, mas uma oportunidade também para o seu crescimento. Foi isso que o apóstolo Paulo afirmou em Romanos 5, do 3 ao 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, meu amado e minha amada ouvinte, ninguém gosta de tribulação, essa é a verdade, mas ela gera paciência e esta gera também experiência. E em virtude das experiências anteriores, temos esperança, porque sabemos que Deus vai nos ajudar, mais uma vez, como ajudou no passado. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é o Criador e a fonte inesgotável da vida e de recursos. Então faça como o nosso personagem bíblico, que nosso irmão Caleb, tenha paciência, não perca o equilíbrio emocional, nem se precipite. É melhor esperar o tempo de Deus para Deus agir em conformidade com suas orientações. Peça com fé, paciência, esperança, domínio próprio e vá à luta, vá à batalha, porque Deus é por nós. Amém, queridos? Deus Todo-Poderoso, quero te louvar e te agradecer por estar iniciando aqui pelo rádio, pelas nossas redes sociais e também por todas as plataformas digitais e o nosso canal no YouTube. Mais uma semana de fé e de milagres. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos dê força, graça e coragem para vencer tudo que tivemos que enfrentar hoje e durante toda essa semana. Abençoa cada ouvinte, cada casal, cada família, cada jovem, onde estamos chegando com esta palavra, com esta oração. Chega ali o agir de Deus e os milagres aconteçam na vida deste homem, desta mulher, desta família, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.